Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar meus colegas de mesa, agradecer ao Fórum e à Meire por essa oportunidade e dizer da satisfação de participar desse qualificado seminário. Eu queria iniciar a minha exposição chamando a atenção para um aspecto que diz respeito ao desenho da Previdência Complementar no Brasil. As leis complementares 108 e 109 definem as formas de organização da Previdência Complementar. Você pode criar um fundo fechado sob a forma de fundação ou sob a forma de sociedade civil. A forma de sociedade civil pressupõe a existência de um corpo social, ou seja, você não toma nenhuma deliberação, nenhuma decisão relevante que altere o que foi pactuado no ato da contratação ou do ingresso no fundo, sem ouvir o corpo social. No caso da fundação, não existe corpo social, e para o servidor se adotou a fundação. No setor privado, não há exigência de paridade, contribuição de 1 por 1. Para as entidades estatais, passou a existir essa limitação a partir da reforma da Previdência. Então, tudo que diz respeito aos servidores tem uma visão mais restritiva. E eu começaria dizendo que tenho dúvida sobre a constitucionalidade da lei que instituiu o FUNPRESP. E por que essa dúvida? Porque a Constituição, no seu artigo 37, inciso 19, determina que o governo deve aprovar uma lei complementar definindo as áreas de atuação de fundação instituída pelo poder público. Esta lei não foi aprovada, ela é objeto do PLP 92 de 2007, está lá no Congresso e não foi aprovada. Então está se instituindo uma fundação pelo poder público, né, sem que haja amparo constitucional para tanto, já que a Constituição estabelece claramente que qualquer fundação tem que ter uma lei complementar autorizando, e é tanto que esse PLP ele sugere que se possa criar a fundação nas áreas de saúde, comunicação social, meio ambiente, assistência social, área cultural, ciência e tecnologia e previdência complementar. O texto é explícito. Então há esse problema que deve ser incluído entre aqueles polêmicos, complicados que já se falou aqui. De qualquer maneira, a realidade é que foi criado sob a forma de fundação, como determinam as leis complementares, e os elementos ou os espaços colegiados de atuação são basicamente 3. Um conselho deliberativo, né, um conselho fiscal, que tem participação paritária do patrocinador e dos participantes e assistidos, e um comitê de assessoria técnica, também paritário, com 6 membros. Essas são as 3 instâncias, além da diretoria executiva, da qual não participam os donos do fundo, que são os servidores públicos. Foi aprovada uma emenda dizendo que essa diretoria executiva, que é composta de 4 cargos, o de diretor-presidente, o diretor de investimento, diretor de seguridade, diretor administrativo, teria a participação dos servidores, mas o presidente vetou, né? Então, não há participação dos servidores na diretoria. O comitê de assessoramento é um órgão de natureza consultiva e também pode ser criado um comitê de investimento de risco, de acordo com o que o regulamento definir. É importante ficar atento para isso, para que haja a presença do participante nesse processo de fiscalização. Então, essas 4 instâncias de fiscalização, é importante que sejam acompanhadas, e mais do que acompanhadas, haja, de parte das associações e dos sindicatos, a designação de um dos seus diretores, ou entre as atribuições de um dos seus diretores, incluir essa de acompanhar a previdência complementar, em que vai envolver os interesses diretos desse trabalhador. Então, esse Conselho Deliberativo ele tem a função de estabelecer diretrizes e definir a política de investimento, né? Composto de 6 membros, sendo 3 indicados pelo Poder Executivo e 3 indicados pelos servidores, sendo que entre os servidores um terá que ser assistido, ou seja, está no usufruto de benefício ou em função de, entre aspas, um pensionista, quer dizer, um beneficiário de algum participante que
eventualmente tenha falecido. O Conselho Fiscal são 4 membros, sendo desses 4, 2 dos servidores e também entre os 2, tendo um dos assistidos. Esse Conselho Executivo, os seus integrantes têm um mandato de 4 anos, têm direito à estabilidade, é permitida uma recondução e cabe ao Conselho Deliberativo, esse Conselho Deliberativo, nomear a diretoria do Fundo de Pensão, do FUNPRESP, no caso. E essa diretoria, naturalmente, é indicada pelo governo federal. Então, os campos, as possibilidades de fiscalização são muito pequenas na medida em que não há claramente um corpo social. Tem, no âmbito da Previdência Social, no Ministério da Previdência, um órgão ligado à Secretaria de Previdência Complementar, um Conselho de Gestão de Previdência Complementar, no qual há também participação dos participantes dos fundos de pensão. E, neste caso, tem participação lá, por exemplo, a ANAPAR, que é uma associação que foi criada pelos participantes de fundo de pensão com o objetivo exatamente de lutar pela democratização dos fundos de pensão, ou seja, exigir que os seus participantes sejam eleitos pelo voto direto, tanto na diretoria quanto nos conselhos fiscal, representativo, nos comitês de investimento e outros órgãos consultivos que existem no interior desse fundo. Há vários pontos na Previdência Complementar que vão exigir de parte dos filiados a esse fundo de pensão uma fiscalização, um cuidado muito acurado, porque tem muita matéria que é extremamente controversa. O Dr. Guerzoni aqui levantou várias delas. A primeira dela é aquela de que o sujeito só deve desistir de permanecer no fundo, os novos servidores, né, ou aqueles que estão atualmente com direito vinculado ao regime próprio, mas que tenham a possibilidade de aderir à Previdência Complementar. Ele só deve fazer isso se não tiver certeza que continuará no serviço público até a sua aposentadoria. Se ele tiver dúvida que um dia, antes de se aposentar, ele pode sair do serviço público, ele deve pedir, fazer adesão à Previdência Complementar, porque pelo menos ele leva o que acumular naquele fundo de pensão. Se for para outro, leva integralmente. Se for para resgate, leva pelo menos a parte dele. O segundo aspecto é que, e isso o doutor Guerzoni também mencionou muito bem, é que a distribuição das contribuições, né, arrecadadas do patrocinador e dos participantes, elas vão para diversas finalidades. E o que vai efetivamente para capitalizar é muito pouco. Mesmo a simulação que o Dr. Guerzoni apresentou aqui, que é muito realista, eu conheço o Dr. Guerzoni, uma pessoa muito correta, muito séria nisso, se baseou em dados do governo, que pode, eventualmente, ao fazer esse levantamento, ter feito uso da contabilidade criativa, que tem sido uma invenção do governo federal. Em primeiro lugar, ele não considera a contribuição de 8,5 e 8,5, considera 8,5 do governo e 11 do servidor. Primeira coisa é isso. A segunda é que esse recurso vai para a complementação da aposentadoria, que seria o benefício principal. Depois vai ser distribuído, vai ser criado um fundo para benefício de risco. Então vai um percentual para benefício de risco, aí morte e invalidez. Esses dois benefícios, qualquer um de nós está sujeito ou pode ser beneficiado por ele, né? Todos nós somos sujeitos a morrer, todos nós somos sujeitos a ter invalidez, enfim, e somos passíveis de ter direito a essa aposentadoria complementar. Foi instituído também um fundo de longevidade. Quem ultrapassar aquele período que o cálculo atuarial previu de sobrevida ultrapassar, tem garantido o benefício. Todos os servidores estão nessa condição. Agora, há 3 ou 4 situações em que não se aplica a todos e aí não faz o menor sentido, num regime de capitalização, haver solidariedade. Não faz sentido, por exemplo, e aí é correto que haja uma diferença, eu defendo isso,
em função do gênero, que a mulher possa se aposentar 5 anos mais cedo, sob o fato de que ela tem dupla jornada, né? O fundamento tem dupla jornada, mas isso é uma obrigação social do Estado, não deve ser arcado pelas pessoas do sexo masculino, né? Que não tem como se beneficiar disso. Embora a mudança de sexo hoje seja possível, mas nem assim pode ser aceito, né? Pode. Nesse caso? Pode. Nesse caso eu não sei. As críticas vão encher. A aposentadoria de policial. Junto o gosto com a vontade de comer. Muito provavelmente, boa parte das pessoas que não optaram pela carreira de policial não irão optar depois de terem ingressado no serviço público. Então não faz sentido ela contribuir. A mesma coisa para o professor, para a professora, para aqueles que têm aposentadoria decorrente de legislação especial, né? Muitas vezes não é nem aposentadoria especial, é decorrente de legislação. Então tem essa anomalia que isso vai levar inevitavelmente a um questionamento judicial. Ninguém vai concordar que se crie um fundo coletivo e desse fundo se destine parcela para pessoas ou para situações em que você não possa se beneficiar e, portanto, não vai contribuir para essas situações. Então, esse cálculo do benefício da aposentadoria complementar certamente será muito menor, e aqui eu faço uma coisa que provavelmente vou discordar de muita gente aqui. Mesmo aqueles servidores que ingressaram após as reformas da Previdência recentes, nas quais se alterou ou se extinguiu a paridade e a integralidade, mesmo estes que entraram depois da reforma e antes da criação do fundo de pensão, que contribui com 11% sobre a sua totalidade, na minha avaliação, se não tiverem dúvida que ficarão no serviço público até a aposentadoria, não devem migrar para a Previdência Complementar. Discordo aqui do meu amigo Mota, que acha que o Estado não tem como honrar ou terá dificuldades e pode haver alteração. Pelo seguinte, a Constituição, no seu artigo 249, diz que para esse estoque de servidor que existe antes da reforma, o Estado deveria constituir um fundo formado ou proveniente de contribuições de bens, direitos e ativos de qualquer natureza para garantir essa aposentadoria. O que se gasta no serviço público hoje com servidores é muito pouco frente a outros países. E se nós pegarmos o ativo do Estado brasileiro, bastava destinar uma Petrobras que seria suficiente para pagar todo o estoque atual de servidores até extinguir o último que tem direito à aposentadoria parcial e paritária, integral e paritária. Então, eu não vejo isso como efetivamente um problema. E, além disso, seria, na minha avaliação, e concordo nisso com o doutor Guerzoni, uma perda para o servidor, porque, em tese, ele vai capitalizar para a sua aposentadoria 33%, 11% dele e 22% do governo. Isso atualizado, ainda que só contabilmente, ano a ano, durante 35 anos, vai dar uma aposentadoria muito superior àquele salário que ele recebe. Como no serviço público ninguém pode receber mais inatividade do que recebe como ativo, ele teria seguramente a última contribuição se ele ficar 35 anos, né, contribuindo. Agora, se contribuindo durante 35 anos com a soma da contribuição do participante e do patrocinador, né, o governo alega que a Previdência é deficitária, né, o sistema é deficitário, qual é a explicação que existe para o fato de que 17%, né, 8,5% do servidor e 8,5% do governo, vai garantir essa aposentadoria integral lá na frente? Qual é a mágica que é feita em relação a isso? Não existe mágica. E, além do mais, no caso dos regimes próprios e regime geral, não há cobrança de taxa de administração. Né? E na Previdência Complementar vai ter taxa de administração e uma taxa muito pesada. Então, a sugestão que eu deixo e dou é nesse sentido. Quer dizer, quem tiver certeza que fica até a aposentadoria, tendo ou não direito à paridade, deve permanecer vinculado ao regime próprio e não aderir à Previdência Complementar. Agora, quem está chegando é burrice não aderir, porque deixa de receber da parte do patrocinador, do governo, 8,5% para formar uma poupança para complementar a aposentadoria lá no futuro. Eu tenho a informação que o FUNPRESP também vai administrar fundos facultativos e autônomos em relação
a esses por adesão de servidor do regime próprio. Então, por exemplo, se o doutor Guerzoni quiser, mesmo continuando vinculado ao regime próprio, pela totalidade da remuneração, se filiar ao FUNPRESP ou se vincular ao FUNPRESP a um fundo autopatrocinado, isso vai ser possível. E ele vai poder abater até 12% do que contribuir para esse fundo no imposto de renda. Isso é possível, assim como será possível, mas aí dentro do próprio FUNPRESP, para aquele trabalhador, aquele servidor que ganha acima de R$1.000 e abaixo de 4.159, que é o teto do regime geral. Nesse intervalo ele pode também contribuir, mas autopatrocinado, ou seja, ele, não há contrapartida do governo. Um rápido comentário a respeito daquilo que o doutor Guerzoni já falou, que foi muito oportuno. Quer dizer, quando se debateu a Previdência Complementar, lá no Congresso, ficou explícito, tanto na mensagem quanto na presença das autoridades, que o auxílio doença do servidor seria arcado pela administração pública e não pelo fundo de pensão. Isso é um custo a menos para o fundo. Tal. A despeito disso, está numa legislação que é anterior à alteração constitucional, mas isso, na minha avaliação, não vai alterar porque está no próprio exposição de motivos. Quanto à contribuição dos inativos, e aqui só reiterar isso foi incluído na reforma da Previdência porque os governadores pediram para incluir, né? Não era uma proposta do governo federal. Os governadores e prefeitos exigiram 3 coisas para aprovar a reforma. Primeiro, que a contribuição para o regime próprio dos estados e municípios fosse igual à da União, porque nas assembleias e nas câmaras de vereadores eles tinham dificuldade para instituir ou majorar já existente. A segunda, estabelecer subteto nas administrações. E o terceiro, a contribuição de inativos. Então nós temos lá hoje essa contribuição, que no julgamento do Supremo, todos acompanharam, houve uma fraude jurídica. A Ellen Grace, como relatora da matéria, tratou da matéria como matéria previdenciária e o então presidente do Supremo, já aposentado, levantou uma tese de que não há na Constituição nenhuma imunidade quanto à tributação para aposentado e enveredou por outro caminho, dizendo que se tratava de tributação, e aí ganhou essa tese lá, mas fugiu completamente ao debate que devia ser de natureza previdenciária, que ninguém contribui 2 vezes para o mesmo benefício. Essa proposta foi aprovada num ambiente no Congresso de indução. Os parlamentares foi votado faltando menos de 1 ano para o término do mandato. E o presidente da República, então, exigiu o fechamento de questão em relação a esse tema, e quem mudasse de partido ficaria inelegível, né? Então, é uma situação em que o parlamentar ficou numa situação de indução. Agora, toda essa reforma da Previdência, vê como é que isso é uma coisa improvisada, e nisso eu concordo com o doutor Guerzoni, que você podia manter o sistema atual, ou simplesmente capitalizando, ou pegando o estoque anterior e criando esse fundo para cuidar e fazer um novo sistema a partir do qual se poderia ter as contas saneadas. Lá no Congresso a situação estava muito difícil para aprovar essa matéria. E o então presidente da Câmara teve uma reunião na casa dele com o presidente do Senado, era João Paulo Cunha, presidente da Câmara, José Sarney, presidente do Senado, o ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu, o ministro da Previdência, hein? O Bezoini participou desse debate, e lá se chegou a um acordo que, do ponto de vista fiscal, essa reforma ela não trazia nenhuma vantagem para o governo. Pelo contrário, aumentava a despesa. E se chegou a esboçar uma alternativa lá que seria o seguinte: manteria-se as regras atuais para as carreiras chamadas carreiras de Estado, aquelas estratégicas, magistrado, etc., do jeito que estava, e para as demais que não tivesse incluída ou classificada como carreira exclusiva de Estado, se adotaria esse sistema de previdência complementar. Finalmente, um outro aspecto que é relevante é que, infelizmente, no Brasil se cumpre pouco a legislação. O Mota mencionou aqui o fato de não existir política salarial. Engraçado. Existe lei, a Lei 10.331 de 2001, que diz que a data base do servidor é janeiro
né, o mês de janeiro, a data base, e que deve haver uma revisão geral, supostamente repondo à inflação do ano, como ocorre em relação à previdência do regime geral e aos que não têm paridade do regime próprio. O servidor que se aposentou no regime próprio sem paridade, ele tem a correção assegurada. Todo ano, no mesmo período, na mesmo percentual do INSS. E isso foi, essa lei foi editada em função daquela decisão do Supremo que mandou aplicar o inciso 10º do artigo 37 da Constituição, que fala da revisão geral. Então, se descumpre muito a legislação. Eu, particularmente, acho que em matéria de previdência complementar o Brasil evoluiu muito, tem o regramento, o ordenamento, a regulação é muito consistente, mas é um sistema extremamente vulnerável, né? É mais vulnerável do que a garantia do próprio Estado. Então, a minha avaliação é que quem já está no regime atual só deva migrar se tiver certeza que não fica nesse regime até o final. E, para concluir, dizer que a fiscalização, o acompanhamento, esse controle é fundamental. Cada entidade deve designar um diretor, uma das diretorias se encarregue disso e deve exigir da administração pública, até porque se trata de uma fundação de direito privado, mas de natureza pública, que tem que prestar todos os esclarecimentos. Se valer da lei de acesso à informação, quando for negada essas informações de natureza geral, não precisa ser específica, porque o participante tem direito a acessar a sua situação a qualquer instante, inclusive via a distância, via internet, mas essa fiscalização, essa cobrança é importante, especialmente porque é o governo quem designa ou quem indica a diretoria. E as influências partidárias sempre estão presentes. E quando alguém, na política, indica para o governo alguém que vai ser gestor, né, ordenador de despesa, ou, no caso, o administrador de um fundo dessa dimensão, ele não faz motivado pelo interesse público. Ele tem outro tipo de interesse. E isso pode canalizar esse recurso para aplicação aventureira, como aconteceu recentemente em o grupo X da vida aí, né, que a Previdência, por exemplo, lá dos Correios, tomou um prejuízo astronômico, né. Então, é fundamental essa participação, e a recomendação que eu deixo em relação a isto é que se faça, que se tenha esse cuidado. Finalmente, só para uma sugestão, tem uma publicaçãozinha que está na internet, com o título Perguntas e Respostas sobre a Reforma da Previdência, que eu faço lá 38 perguntas, 38 respostas, esclarecendo vantagens e desvantagens, vários aspectos. Talvez seja útil pegar lá. Então, se alguém entrar pelo Google e procurar lá, começa a vigorar a Previdência Complementar do Serviço Público, tire suas dúvidas, esse texto tem, sobre a forma de perguntas e respostas, está abordando os principais aspectos que pode ser útil no sentido da complementação. Eu peço, então, concluo pedindo desculpas pelo improviso, não preparei nada em especial para esse evento, porque estava aberto para debater essas questões mais gerais, já que essa questão do controle da fiscalização certamente permearia as demais intervenções e o que efetivamente ocorreu. Quer dizer, tanto na parte da manhã quanto da tarde, esse aspecto foi, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, enfatizado pelos demais expositores. Com isso, então, agradeço a paciência de todos e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado.